Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Palavra Encarnada, nosso programa diário de meditação do Evangelho à luz do nosso carisma. Hoje é sábado, dia 27 de maio, e nós estamos aqui reunidos para meditar o Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 20 a 25. Mas antes de fazermos a leitura desse trecho que a igreja hoje nos propõe, neste dia que é preparação para a festa de Pentecostes, inclusive nós queremos avisar para você que hoje nós teremos uma vigília, né, em preparação também para essa festa. E, claro, tem o nosso pós-encontro do Fraternitas, então já ficam aí os avisos para hoje, né, para que você se prepare, para que a gente esteja em comunhão. E esse trecho do Evangelho, ele exatamente nos prepara para a festa de Pentecostes, que é amanhã. Durante o Palavra Encarnada, a gente vem meditando sobre a Páscoa, na liturgia sobre os Atos dos Apóstolos, e hoje nós vamos então nos preparar para a festa de Pentecostes. E por isso mesmo, vamos desde já convidar o Espírito Santo para que ele se faça presente conosco neste momento, que não é simplesmente uma leitura, mas para que cada palavra proclamada ela possa encontrar terreno fértil no nosso coração. Nós estamos reunidos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos à leitura do Evangelho. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava. O mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, nós estamos diante de um trecho do finalzinho do Evangelho de São João, onde ele diz, né, que foi ele mesmo que escreveu aquele texto. Ele assume ali, né, que ele é aquele discípulo amado que reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus na última ceia, que perguntou, né, quem é que seria o traidor, e Jesus falou, né? Então, João ali já se revela que ele escreveu esse evangelho e o trecho traz pra gente uma situação muito emblemática. Pedro, ele tá aqui caminhando, fazendo alguma coisa, tá lá, né, seguindo a vida dele, e ele olha para trás. E quando ele olha para trás, ele pergunta a Jesus pelo irmão. Pergunta sobre João. Ele quer dar conta da vida dos outros. E quantas vezes será que não somos nós a querer dar conta da vida alheia, dar conta da vida do nosso irmão? Pedro até formula assim uma pergunta que parece que ele não está querendo muito se meter na vida dos outros. Faz assim, deixa meu subentendido, mas Jesus, que era muito sábio, ele responde logo, né? Que te importas? Segue-me tu. Eu preciso que você me siga e deixa que o teu irmão, a vida dele é entre ele e eu, né? A gente vai estar aqui juntos também, então não se meta na vida do seu irmão. E é muito interessante a gente ver como Pedro, ele precisa olhar para trás para dar conta da vida de João. Ou seja, Pedro larga do que ele estava fazendo, larga do caminho dele de fé, larga de olhar para Jesus para olhar para trás. Quantas vezes, né, a gente entende que olhar para trás não é produtivo. A gente não precisa voltar atrás, a gente precisa seguir em frente, rumo ao amor, rumo a Deus. E Pedro, por curiosidade da vida do outro, ele olha para trás. Ele corre o risco de se perder, de se atropelar no caminho, de perder o fio da meada, de não conseguir mais voltar para onde ele estava indo. Tudo isso porque ele foi querer dar conta da vida do outro, que não lhe cabe.
E aí, nesse tempo em que nós estamos vivendo, no tempo fraternitas, talvez você até se pergunte assim, poxa, mas se é fraternidade, eu preciso então cuidar do meu irmão. E cuidar do meu irmão é também perguntar a Deus pela vida dele. Aí é importante a gente colocar 2 pontinhos assim, bem importantes, que são essenciais para essa análise. O primeiro é que a fraternidade verdadeira, ela acontece quando nós estamos vivendo e buscando a santidade. Ou seja, quando o nosso ideal é a santidade. Por isso não é fraternidade quando a gente simplesmente é amigo e não tem assim uma meta de santidade, um ideal de santidade e tá buscando aquilo com radicalidade, com toda a nossa força, com toda a nossa energia, todos os dias das nossas vidas. Então, para essa cena ser uma fraternidade verdadeira, é preciso que tanto Pedro como João estivessem ali, ó, focados no amor, na radicalidade. E se eles estivessem focados, que aí vem o segundo ponto, a gente precisa então seguir o Evangelho. Como o Evangelho nos diz que nós devemos viver isso? E como é que o Evangelho nos diz? Que a gente não deve ficar ali fiscalizando a vida do outro. Mas que, claro, se a gente vê algo de errado, a gente deve rezar por aquele irmão. A gente não deve sair fofocando, comentando com os outros. Até com... A gente deve falar com aquele irmão. Talvez perguntar, se oferecer para ajudar. É prestar contas entre uma pessoa com ela mesma e não ficar gerando fofoca, ficar querendo saber do futuro. E é preciso que essa atitude também, meus irmãos, de cuidar do outro, não nos tire do nosso ideal de radicalidade e santidade, porque senão não é algo que vem de Deus. Você consegue entender? Ou seja, não é que a correção fraterna, que a preocupação com o outro, que o zelo com o outro, ela não deve existir, ela deve existir. Mas antes de qualquer coisa que a gente vai fazer, ela tem que passar pelo nosso filtro. Será que isso de fato tem um objetivo de me levar a Deus e de levar o meu irmão a Deus? Se sim, ela pode acontecer, ela deve acontecer e ela é importante que aconteça. Mas não nesse intuito de fiscalizar para saber o que vai ser do outro e se comparar e dar mais conta às vezes da vida do outro do que da sua própria vida. E aí você ainda faz isso com a desculpa de que isso é viver a fraternidade. Claro que não é. E se você fizer uma análise aprofundada, você vai saber que não é. Então, neste tempo fraternitas, em que nós somos chamados, eleitos, escolhidos, né, para sermos fiéis, para vivermos isso que nos é proposto, a gente tem que ter algumas coisas muito claras, muito claras. A primeira, a gente precisa caminhar com o mesmo ideal. É o carisma que nos une. Por isso, antes de qualquer coisa, viver com radicalidade, viver com coerência, com profundidade, aquilo que Deus nos chama enquanto comunidade, enquanto igreja, viver o Evangelho e especialmente viver todos os frutos daquela experiência com Jesus abandonado, de Mateus 25 e de tudo que o Carisma Lumen nos propõe. Em segundo lugar, viver essa vida com os irmãos, de fato querendo não se comparar, não saber do outro. Não, a gente quer chegar junto no céu. A gente quer ir junto aqui no céu. Então, eu não posso, em nome de uma pretensa fraternidade, queimar o meu caminho de santidade, você entende? Porque eu tô fingindo que isso é fraternidade, eu peco. Não vale de nada, isso não vale de nada. A gente precisa, de fato, analisar essas nossas intenções. E quando nós não soubermos o que fazer, como fazer, reze. Se coloque em oração por aquela pessoa, sabe? Antes de fazer um alarde, uma fofoca, antes de ser um fiscal e um vigia da vida alheia. Isso se coloca para os nossos irmãos de comunidade, mas se coloca também para as suas autoridades, se coloca também para os padres. Quantas pessoas, em nome de um pretenso bem da igreja, ficam fiscalizando e falando e fofocando e gerando intriga, às vezes, da vida das suas autoridades, dos padres, né? Vamos nunca perder o ideal, nosso ideal de santidade,
e uma fraternidade que surge desse ideal, sem nunca perder o ideal de santidade, para que a gente possa viver a fraternidade. Que esse tempo nos ajude ainda mais a aprofundarmos nessa fraternidade. A fraternidade verdadeira, a fraternidade que vai nos levar ao céu. Que Deus nos abençoe.